Bom, vamos para a próxima, que seria a D. A D aqui é o 4π/3. 4π/3 e aí é o π/2. Pô, 4π/3 é quantos graus mesmo aqui? Deixa eu ver. 240. Então, D. (4π/3) radianos, isso é equivalente a 240 graus. Então vamos fazer o nosso ciclo trigonométrico. Um pouquinho mais embaixo. Fazemos então o eixo vertical, também chamado de Y ou eixo dos senos. Então aqui, vem para cá. Então aqui é o Y, eixo dos senos. O eixo horizontal, o eixo X ou eixo dos cossenos. Agora a reta cotangente, que passa pelo ponto 0,1. Esse ponto aqui. Ponto 0,1. (240). 240 não está no terceiro quadrante, né? Ele está a 30 graus do 270. Então aqui. 240 graus. Vamos fazer a reta auxiliar, que passa pelo ângulo e passa também pela origem. Aqui vamos tentar consertar. Então aqui mais para cá. E aqui mais pra cá. Aqui mais pra cá. Então por aqui, daí nós temos então aqui a interseção, que é aqui, esse ponto aqui. Então nós temos essa retinha que passa pelos dois pontos. Que é essa retinha aqui, ó. Opa! Bem torto, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui então essa retinha aqui, ela é positiva, porque ela está, né, à direita da origem. Então quer dizer que a cotangente de 4π/3 ela é positiva. A E ali é π/2, né? π/2 radianos, isso é equivalente a 90 graus. Desenho o ciclo trigonométrico. O eixo Y, que é o eixo vertical. Eixo dos senos. E daí aqui o horizontal. Eixo X, eixo dos cossenos. Daí aqui, vamos colocar um nome. Então, Y e o X. Aqui em cima do ponto 10, quer dizer 0,1. Aqui, ó. 0,1. Reta cotangente. Então aqui. E aqui nós temos então o 90 graus, né? O 90 graus ele vai bater exatamente aqui no ponto 0,1, né? Então aqui está o 90 graus também. Então dá para ver que se a gente desenhar aqui a reta auxiliar, que é do nosso ângulo e da origem, vai dar exatamente aqui o eixo Y, né?
O eixo Y aqui ele intercepta a reta cotangente justamente aqui no ponto 0,1, né? Então, a projeção ficou exatamente no lugar, né? Quer dizer, o ponto de interceptação ficou exatamente no lugar do 0,1. Então, essa reta ela não vai ter tamanho, ela não consegue nem para a esquerda nem para a direita, o que significa então que a cotangente do π sobre 2 é igual a 0. Lembrando que não vai existir quando não tem interseção, né, entre a reta auxiliar e a reta cotangente. Aqui teve interseção, só que a interseção deu exatamente no ponto de origem, que é o 0,1. Então, essa reta não tem tamanho, nem para a esquerda nem para a direita, vale 0. Tá? Vamos tentar aqui achar agora F. A F é π, a G é 3π sobre 2 e a H é 2π, né? Então tá, Fπ. Vamos fazer aqui F. F é π, π radianos. Quando eu converto π radianos para graus, isso dá 180 graus. Vamos aqui, desenho o ciclo trigonométrico. Eixo vertical, Y, eixo dos senos. Aqui. Eixo horizontal, eixo Y, eixo dos cossenos. Aqui. Nomeio os eixos Y e X. Reta cotangente passa pelo ponto 0 e 1. Então colocamos aqui o ponto 0 e 1, que é aqui em cima. 0,1 e desenhamos aqui a reta cotangente, que é uma reta que tangencia esse ponto. O 180 graus é o ângulo que está aqui nesse ponto aqui, né? Aqui está os 180 graus. Vamos fazer então aqui uma reta auxiliar que vai passar pelo ângulo e pela origem. Então aqui a minha reta auxiliar é exatamente o eixo X. E a gente consegue ver que a reta cotangente e a reta X são retas paralelas. Então não vai ter aqui uma interseção entre essas duas retas, não existe um ponto de interseção. Ou seja, quando não tem um ponto de interseção na reta cotangente, quer dizer que a projeção cotangente não existe. Então a cotangente dπ ela não existe. Tá certo? Vamos para o próximo. F, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é equivalente a 270 graus. A gente já fez o cálculo na outra questão. Vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Vamos colocar os eixos. O eixo então vertical, o eixo Y, o eixo dos senos. Vamos colocar o eixo horizontal, que é o eixo X, eixo dos cossenos. Vamos nomear. Então aqui é o Y, aqui é o X. Nós temos aqui, deixa eu dar só um zoom. Nós temos aqui o ponto 0 e 1, que é o ponto onde passa a reta cotangente. E agora nós temos o ângulo 270 graus, né, que é o ângulo que fica aqui embaixo no ciclo trigonométrico. 270 graus. Vamos fazer então a reta auxiliar. Passa pelo ângulo e passa pela origem. E a gente percebe que essa reta auxiliar é exatamente aqui também o eixo Y, né? E o eixo Y ele tem uma interceptação aqui com a reta cotangente, que é o ponto 0 e 1. Né? Então bate aqui, ó. Então nós temos uma interseção com a reta cotangente, só que essa interseção deu exatamente aqui
no ponto 0 e 1, que é quando começa a reta, né? E se o início e o fim estão no mesmo ponto, então essa reta não tem tamanho, então quer dizer que a reta é 0, né? Então a cotangente do 3π sobre 2, que é o 270, vale 0, né? Então não tem sinal, nem mais nem menos. E por fim aqui, é g, né? É 2π. 2π em graus é 360 graus. Desenho um ciclo trigonométrico. Coloco o eixo vertical, o eixo dos senos, eixo y. E coloca o eixo horizontal aqui. Então aqui chamamos de x, aqui chamamos de y. Temos aqui o ponto 0, 1, que é o ponto onde passa a reta cotangente. O 360 graus ele vai ficar aqui onde está o 0 graus, né? Esse ponto aqui, né? Então quando eu faço a reta auxiliar, isso vai dar aqui o eixo x, né? Então a gente pode ver que o eixo x ele é paralelo, né, à reta cotangente, então não tem interseção, não existe um ponto aqui que vai cruzar, né, a reta cotangente. E se não tem então essa interseção, quer dizer que a cotangente não existe. Então a cotangente do 2π não existe. Ou seja, então quando os ângulos derem no eixo horizontal, no eixo x, no eixo dos cossenos, seja 2π, seja o π, né, a cotangente não existe. E quando o ângulo ele estiver no eixo vertical, né, no eixo y, no eixo dos senos, então a cotangente vale 0. Né? Então a lógica aqui é uma lógica contrária à lógica da reta tangente, né? Na reta tangente, quando o ângulo ele estava na vertical, seja o π sobre 2 ou seja o 3π sobre 2, a tangente ela não existia. E quando o ângulo estava na horizontal, seja no π ou seja no 2π, né? Ou no 0, então a reta, né? a projeção aqui na reta tangente era 0. Tá? Que é o contrário do que acontece aqui na reta cotangente. E assim então a gente termina o exercício 2.